Já se perguntou por que tantos milionários acabam na miséria? Aquele astro do esporte, o artista famoso, o CEO que parecia intocável, de repente, endividados até o pescoço. A verdade dói. Dinheiro não compra felicidade, muito menos segurança financeira. Na verdade, atrás de muitas fortunas esconde-se uma tragédia silenciosa. E eu vou te mostrar o que ninguém te contou sobre o abismo financeiro que engole até os mais ricos. Você acha que isso é história de gente rica? Pense bem. Você sabe o que precisa fazer para melhorar suas finanças, mas não faz. Por quê? Você vai entender. E, mais importante, vai descobrir como evitar a mesma armadilha. Aquele seu vizinho com a caranga 0 km brilhando no sol, teto solar, rodas cromadas. Parece o sucesso em pessoa, não é? Aposta que ele está nadando em dinheiro, pois saiba que o carro pode ser um fardo de prestações gigantescas, um peso morto no orçamento. Essa é a primeira armadilha: confundir ostentação com riqueza. Eu vi isso de perto. Na minha época de jardineiro no Havaí, cuidei de uma mansão de tirar o fôlego, dessas que a gente vê em revista. Gramado impecável, vista para o mar, piscina infinita, luxo puro. Mas um dia, aparando a cerca, vi pela janela da sala algo que me chocou. Os móveis eram de plástico, nada de sofás chiques, decoração sofisticada. Depois descobri que a família, aquela imagem de riqueza, morava no porão da casa da irmã, tendo perdido tudo. Era só fachada. Essa é a verdade nua e crua que ninguém quer admitir. Muita gente que parece rica está afogada em dívidas, vivendo uma farsa, desesperados para manter as aparências porque acreditam, assim como você talvez acredite, que sem a imagem de sucesso, ninguém os leva a sério. Essa mentalidade é um atalho direto para o desastre financeiro. Riqueza não é o que você compra, e sim o que você guarda. Não é o carro na garagem, mas o dinheiro sobrando no final do mês. Não é o relógio de grife, e sim a tranquilidade de dormir sem a angústia do cartão de crédito no limite. Não é a casa na praia, mas a liberdade de não depender de um chefe ou de um empréstimo. A ironia é cruel. Quando você pergunta a esses endividados por que gastam tanto, eles dizem: "Eu mereço." Entendo. A gente trabalha muito, se sente esgotado, frustrado. A sociedade nos ensinou que consumo é recompensa. Celular novo, viagem parcelada, jantar caro. Mas essa recompensa, sustentada por dívidas, é uma armadilha mortal. O preço? Ansiedade, estresse, falta de paz, futuro comprometido. Quantas vezes você comprou algo só para se sentir melhor? Gastou além do possível para não se sentir excluído? Fez um financiamento para não parecer menos que os outros? Se você se reconheceu, saiba, não está sozinho. A maioria vive assim. E esse é o grande problema. Um estudo mostrou que muita gente compra luxo não por prazer, mas por insegurança. Querem provar algo a si mesmos ou aos outros. Mas quando a sua autoestima depende da aprovação alheia, você está construindo sua vida em areia movediça. Uma crise, uma demissão, tudo desaba. E pior, seu cérebro reforça esse ciclo vicioso. Comprar algo novo libera dopamina, a droga da felicidade. Mas o efeito é passageiro, e você quer mais, mais, mais. Até que não compra por desejo, mas por necessidade emocional. É vício puro. Já vi milionários caírem nesse buraco negro. Tinha tudo, ganhava muito, gastava tudo, acreditando que o dinheiro era infinito. Mas acabou. Sempre acaba quando a gente não entende como o dinheiro funciona. E muitas vezes, em vez de recomeçar, eles se afogam na vergonha, sem forças para se levantar. A pergunta crucial é: você está construindo riqueza ou fingindo riqueza? A diferença é enorme. Construir riqueza exige disciplina, paciência, visão de longo prazo. Significa abrir mão de prazeres imediatos em nome de uma liberdade duradoura. Dizer não quando todo mundo espera um sim. Mas a recompensa é inestimável. Paz, segurança, liberdade. E se você pensa,
Ganho pouco, não posso investir. Eu pergunto: quanto do pouco que você ganha vai para impressionar os outros? Reduza 10% dos gastos supérfluos e invista. Em poucos anos você pode acumular mais que muitos que ganham 3 vezes mais que você, mas gastam tudo. Pare e reflita. O que você comprou nos últimos 30 dias que não precisava? Quantas compras foram motivadas por status, aparência ou comparação? Esse é o primeiro passo. Não precisa ser radical, mas precisa ser consciente. Porque se você não controlar suas finanças, alguém vai fazer isso por você. O banco, o cartão, o credor. E quando isso acontece, você não vive, sobrevive. A boa notícia é que dá para mudar. Comece pequeno, seja honesto consigo mesmo, abandone a necessidade de aprovação. Parecer rico é fácil, ser rico é outra história. Riqueza verdadeira não grita, ela sussurra. Não se exibe no Instagram, se manifesta na sua paz interior quando as contas estão em dia, quando o dinheiro trabalha para você e você dorme tranquilo. Essa é a verdadeira liberdade. Ela começa quando você se preocupa menos com a opinião dos outros e mais com o que você quer construir. De onde vêm suas ideias sobre dinheiro? Por que você acha que investir é arriscado, que só quem nasce rico fica rico, ou que você nunca será bom com números? Depois de décadas ouvindo histórias e aconselhando pessoas, ricas e endividadas, descobri que a maioria vive sob um código invisível, um conjunto de crenças silenciosas que ditam nossas decisões sem que percebamos. E essas crenças destroem a vida financeira de muita gente. Elas se formam principalmente até os 18 anos, vindas dos pais, da escola, da TV, da religião, da cultura, ideias repetidas tantas vezes que viram verdades absolutas. E o pior, mesmo que a realidade mude, elas permanecem como um vírus na sua mente. Eu chamo isso de BIRE, beliefs, crenças, actions, ações, excuses, desculpas, results, resultados. Tudo começa com a crença. Dinheiro é sujo. Ricos são gananciosos. Essa crença leva a ações. Evita falar de dinheiro. Não busca investir. A inação gera desculpas. Sou de humanas. Meu marido cuida disso. Não tenho tempo. E o resultado? Desastre financeiro, ansiedade, dependência. E você nem sabe por quê. Quando você está preso nesse ciclo, parece falta de disciplina, força de vontade, mas não é. O problema é mais profundo. Sem mudar as crenças, nada muda. A neurociência comprova isso. Mais de 90% dos seus pensamentos são os mesmos de ontem. Se você pensa como pobre, agirá como pobre, mesmo ganhando na loteria. A maioria dos ganhadores da loteria quebra em poucos anos. Receberam dinheiro, mas não mudaram a mentalidade. É como dar um carro de luxo a quem não sabe dirigir. A culpa não é do carro, e sim do motorista. Eu tentei me tornar planejador financeiro, mas percebi que meu papel era outro: entender o comportamento humano. A falência dos ricos e dos pobres não está no dinheiro, mas na mente de quem o administra. Se você quer mudar sua vida financeira, o primeiro passo é tornar consciente o que hoje opera no automático. Anote. O que eu acredito sobre dinheiro? Quem me ensinou isso? Essa crença ainda faz sentido? Como seria minha vida sem essa crença? Talvez você descubra que acredita que homem cuida do dinheiro, porque viu sua mãe depender do pai, que investimento é coisa de rico, porque ouviu isso na família ou na TV, que não nasceu para isso, por causa de uma nota baixa em matemática. Mas tudo isso são só opiniões disfarçadas de verdades. Essas crenças não agem sozinhas. Seu círculo social as reforça. As pessoas ao seu redor falam de dinheiro com medo, raiva, inveja. Fazem piada de quem enriquece, desconfiam de quem investe. Isso influencia muito mais do que você imagina. Para mudar de verdade, faça uma faxina mental. Isso exige consciência, repetição e novos referenciais. Novos mentores, livros, vídeos, podcasts. Eu aprendi com meu pai rico, um homem comum que me mostrou jogando banco imobiliário, que dinheiro é estratégia,
não sorte, mental, não emocional. A neurociência mostra que para mudar comportamentos não basta informação, é preciso transformação real, emoção, envolvimento, repetição. É como reprogramar o software da sua mente. Como disse Deming, estamos reciclando ignorância. O sistema educacional ensina a decorar, não a pensar, a obedecer, não a questionar, a consumir, não a construir. Observe seus pensamentos como um cientista. Quando surgir a voz dizendo, não sou bom com dinheiro, pare, questione. Quem colocou essa ideia aí? E se eu fosse bom, o que faria? A mudança começa quando você para de acreditar em tudo que pensa. Pensamento não é destino. O passado não define o futuro. Crença é só crença, não é lei. Você pode escolher uma nova. Comece a agir como se já tivesse mudado. O comportamento cria a identidade, e a identidade fortalece o comportamento. Não precisa acreditar totalmente, apenas comece a se comportar como se acreditasse. Com o tempo, o cérebro acompanha. Você tem duas opções: continuar no automático ou reconstruir sua relação com o dinheiro. A escolha é sua. Mas lembre-se, a maior prisão é a que a gente nem sabe que está. E o primeiro passo para sair dela é ver as grades. Porque, mesmo querendo mudar, você volta aos mesmos hábitos. Gasta com coisas desnecessárias, convive com pessoas negativas, adia decisões importantes. Seu ambiente está moldando seu destino financeiro sem que você perceba. Existe um princípio neurológico chamado neurônios espelho, responsáveis pela imitação. Seu cérebro copia comportamentos, valores e crenças das pessoas com quem convive. Isso impacta diretamente suas finanças. Se você convive com gente que diz dinheiro não traz felicidade, rico é egoísta, isso é coisa de ganancioso, essas frases viram verdades no seu subconsciente. Se seus amigos vivem reclamando do trabalho, endividados, comprando coisas parceladas, você tende a seguir o mesmo padrão. Não porque quer, mas porque é assim que seu cérebro aprende a sobreviver no grupo. O ambiente é mais forte que a intenção. Pessoas inteligentes, determinadas, com acesso à informação, ficam presas a comportamentos autodestrutivos porque estão cercadas por pessoas que reforçam esses comportamentos. Isso vale até para quem ganhou muito dinheiro. Jogadores de basquete, por exemplo, muitos vêm de contextos pobres, ganham milhões e continuam cercados pelos mesmos amigos, hábitos, crenças. Resultado: muitos estão falidos 5 anos após a aposentadoria. Ganharam milhões, mas mantiveram ao redor pessoas que só sabiam gastar. Já se sentiu culpado por dizer não a um familiar que pediu dinheiro? Evita falar que começou a investir para não parecer pretensioso. Teve vergonha de mostrar que está economizando? Esses são sinais de que seu ambiente está te pressionando. Para mudar minha vida financeira, precisei me afastar de pessoas que amava, mas me puxavam para baixo. Não foi fácil. Algumas disseram que eu tinha mudado, e eu respondi: sim, porque ficar como estava era insuportável. Você também terá que fazer escolhas difíceis se quiser resultados diferentes. Não se pode ter uma nova vida com as mesmas influências. Pesquisas de Harvard mostram que seu nível de felicidade, saúde e sucesso financeiro estão ligados à qualidade dos seus relacionamentos. Mais que genética ou formação, o que define seu futuro são as pessoas com quem você escolhe caminhar. Mas não conheço ninguém bem-sucedido, você pode pensar. Hoje, você tem acesso à conexão digital. Pode se conectar com pessoas que vivem a realidade que você quer viver. Vídeos, podcasts, livros. Comece a se comportar como alguém que já faz parte desse círculo, mesmo que ainda não esteja fisicamente. Se quer ser rico, pense, fale e haja como os ricos agem. Não ostentação, mas mentalidade. Ricos não reclamam da economia, buscam oportunidades, não culpam os outros, assumem responsabilidades, não gastam para aparecer, investem para crescer. Faça uma análise honesta. Com quem você anda?
Que tipo de conversa você tem com essas pessoas? Elas falam de oportunidades ou só de problemas? Te apoiam ou sabotam? Te desafiam ou te acomodam? Por 7 dias, reduza drasticamente o contato com pessoas negativas, presencialmente e nas redes sociais. Consuma pelo menos 1 hora diária de conteúdo positivo. Ao final da semana, veja se ainda se sente igual. A mudança começa de dentro, mas precisa ser sustentada por fora. Você é forte, mas ninguém é imune ao ambiente. Escolha com sabedoria. Rodeie-se de gente que te impulsiona para cima. Não precisa fazer isso sozinho, mas precisa fazer algo agora. O tempo passa, e quem não está indo na sua direção vai te puxar para trás. Algumas pessoas atraem sucesso, outras ficam presas nos mesmos problemas. A diferença raramente é talento, quase sempre é o ambiente. Seu ambiente molda sua mentalidade, decisões e destino financeiro. Se não entender isso, continuará se sabotando. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Seu cérebro busca pertencimento, e isso influencia não só sua sobrevivência física, mas sua identidade financeira, emocional e comportamental. Se todos ao seu redor reclamam, estão endividados, fazem piada de quem tenta empreender, você se moldará a esse padrão. Seus neurônios espelho captam os comportamentos do grupo. Seu subconsciente busca aceitação. Sem perceber, você se torna uma cópia silenciosa daqueles com quem convive. Mas quando você se expõe a pessoas que falam de futuro, de investimentos, de propósito, seu cérebro se adapta. É como mudar o solo onde uma semente cresce. A mesma semente em solo infértil não germina. Em solo fértil, ela floresce. Não precisa abandonar sua família ou amigos, mas escolha quem influencia seus pensamentos diariamente. Substitua 1 hora de conversa improdutiva por um podcast. Troque vídeos superficiais por conteúdos que te ensinem a pensar como uma pessoa rica, na mentalidade e no bolso. Use as redes sociais para seguir pessoas que te inspiram. O erro mais comum é tentar mudar sozinho, mas continuar convivendo com quem reforça tudo que você quer deixar para trás. Não funciona. É como tentar parar de fumar morando com fumantes. Já tentou emagrecer cercado de gente que vive de hambúrguer e batata frita? É como lutar contra moinhos de vento, né? A gente acha que a força de vontade resolve tudo, mas esquece que o ambiente te molda, te influencia numa boa, sem você nem perceber. Um comentário aqui, uma piadinha ali, e de repente você já está se convencendo de que não é para mim, que isso é muito difícil, que melhor desistir. Quantas vezes você teve um sonho, se empolgou e alguém jogou um balde de água fria? Ah, vai mesmo fazer isso? Isso é muito arriscado. Deveria se contentar com o que tem. Se você ouviu essas frases repetidas vezes, provavelmente se paralisou. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Criar o seu próprio time. Construir um ambiente que te impulsione, que te abrace. Comece com pequenas escolhas. Em quem você investe sua energia? Com quem você compartilha seus planos? Quais vozes você deixa ecoar na sua cabeça? Um ambiente positivo te impulsiona, um negativo te sabota. A diferença entre uma vida incrível e uma vida de frustrações é, basicamente, a sua companhia. Cerque-se de gente que te inspira, que te motiva, mesmo que seja de longe. Ver alguém que você admira, com uma história parecida com a sua, conquistando o que parecia impossível. Isso te dá um gás, uma faísca que pode mudar tudo. Todo mundo fala em mudança. Quer dinheiro, quer liberdade, quer paz. Mas no fundo, muita gente não quer mudar de verdade. Porque mudar dói, exige esforço, é desconfortável. A maioria prefere o diabo que se conhece do que arriscar um paraíso desconhecido. Eu sei disso, vi isso por décadas. Gente querendo se livrar das dívidas, mas sem largar o carro novo. Querendo investir, mas sem estudar. Querendo uma vida financeira melhor, sem mudar um hábito sequer. A verdade que dói, mas precisa ser dita. Você não vai ter uma vida diferente se continuar sendo a mesma pessoa.
O problema não é o que você faz, é quem você é enquanto faz. Tem gente que ganha na loteria e perde tudo porque continua com a mesma mentalidade, a mesma estrutura interior. Já outros, mesmo enfrentando grandes perdas, se recuperam, porque a riqueza deles está na essência, na mentalidade. Riqueza não é só saldo bancário, é identidade. E identidade não se muda com informação, se muda com transformação. Aprendi isso na marra. Comecei minha primeira empresa em 1977 e quebrou. Tentei de novo e quebrou de novo. Tinha boas ideias, sabia vender, tinha experiência, mas pensava como alguém lutando pela sobrevivência, preocupado com reconhecimento, não com construção. Só quando comecei a mudar quem eu era, não o que eu fazia, tudo mudou. Passei a me ver como um educador, alguém que gera valor, que transforma vidas com ideias, não só com produtos. Essa mudança interior se refletiu em tudo. O dinheiro fluiu com mais facilidade. Oportunidades surgiram. Não foi coincidência, foi consequência. A neurociência explica. Pensamentos, emoções e comportamentos criam conexões no seu cérebro, moldando sua percepção. Para mudar os resultados, você precisa reprogramar essas conexões. E isso não acontece assistindo um vídeo. Acontece com repetição, prática, ação. Por isso eu medito, leio todo dia, vou para a academia mesmo sem vontade. Não é disciplina, é porque eu quero continuar mudando. Porque sei que se eu parar, meu cérebro volta para o piloto automático, para o passado, não para o futuro. E é aí que muita gente se perde. Ficam esperando o mundo mudar, a economia melhorar, o dólar cair, o chefe reconhecer, o governo resolver. Mas nada disso importa se você não mudar por dentro. Porque mesmo que tudo mude lá fora, se você continuar igual, os mesmos padrões vão se repetir. A escassez vai achar um jeito de voltar. A ansiedade vai encontrar um motivo para aparecer. As dívidas vão achar um caminho. Olha o exemplo de atletas e celebridades que fizeram fortuna e perderam tudo. Mike Tyson ganhou mais de 400 milhões de dólares e quebrou. Não por falta de dinheiro, mas por falta de estrutura emocional e mental para lidar com ele. Não tinha a identidade de alguém que administra dinheiro conscientemente. O dinheiro amplificou o que já existia nele. Impulsividade, carência, vícios, e tudo desmoronou. Agora pensa no contrário. Howard Schultz, fundador da Starbucks, nasceu numa família pobre, cresceu em um prédio popular. Poderia ter aceitado isso como destino, mas decidiu mudar quem ele era. Estudou, se abriu para novas experiências, mudou sua linguagem, seus hábitos, suas decisões e construiu um império. Não foi a oportunidade que o fez bilionário, foi a pessoa que ele se tornou antes da oportunidade. Sei que pode parecer distante. Você pode pensar: ah, mas eu não sou famoso, não tenho dinheiro, não tenho apoio. Tudo bem, eu também não tinha. Meu pai rico não era meu pai biológico. Era o pai de um amigo, um cara simples, mas com uma mentalidade diferente do meu pai. E foi ouvindo ele, observando seus comportamentos, absorvendo seus valores que comecei a reprogramar meu cérebro. E você também pode fazer isso a partir de hoje. Mude o que você consome, as perguntas que você faz. Em vez de quanto custa, pergunte: quanto isso me retorna? Em vez de o que posso comprar, pergunte: o que posso aprender? Em vez de por que isso acontece comigo, pergunte: o que essa situação quer me ensinar? A mudança verdadeira começa quando você para de focar em ter e começa a investir em ser. As pessoas dizem: quando eu tiver dinheiro vou mudar. Mas é o contrário. Quando você mudar, o dinheiro virá. Porque o dinheiro é consequência da pessoa que você se torna. Então a pergunta é: quem você precisa se tornar para viver a vida que você deseja? E o que você está disposto a fazer todo dia para se aproximar dessa versão de si mesmo? Porque no fim, não importa quanto você ganha, importa quem você é quando o dinheiro chega. Se você não estiver preparado, ele vai embora. Mas se estiver, ele fica e multiplica porque encontrou em você um lar seguro para crescer.
Quando digo que a mudança começa no ser, não estou falando de filosofia barata. Estou falando de estratégia. A grande armadilha que deixa muita gente parada é achar que precisa ter algo para fazer algo e só depois se tornar alguém. Mas a ordem é outra. Primeiro você se torna, depois você faz. E só então você tem. Quer ver como isso se aplica à sua vida financeira? Muita gente diz: quando eu tiver dinheiro vou investir. Mas quem é investidor encontra um jeito de começar mesmo com pouco. Alguém que se identifica como investidor, lê sobre isso, fala sobre isso, busca oportunidades, mesmo antes de ter grandes quantias. E é por isso que essas pessoas acumulam riqueza. Elas agem a partir da identidade, não da condição atual. É como a história clássica dos ganhadores da loteria. Eles têm o dinheiro, mas não são ricos de mente e perdem tudo. Já um empreendedor de verdade, que enfrenta reveses, mas com mentalidade de abundância, volta a construir, aprende com os erros, reinventa sua rota. Por quê? Porque ele já é rico por dentro. O resultado externo é só uma questão de tempo. E mais, seu cérebro precisa de coerência entre quem você acredita ser e como você age. Se você continua dizendo sou desorganizado, sou ruim com números, nunca fui bom com dinheiro, seu cérebro vai fazer de tudo para manter isso como realidade, porque odeia contradições. Ele quer provar que você está certo. Por isso, mudar a identidade é tão poderoso. Quando você começa a dizer, sou disciplinado, cuido bem do meu dinheiro, sou investidor, mesmo que pareça mentira no começo, seu cérebro começa a se alinhar com esse novo eu. E com o tempo isso deixa de ser uma afirmação e vira verdade. Hábitos são reflexos da identidade. Mudar um hábito sem mudar o eu que o sustenta é como pintar uma parede mofada. Parece bonito por um tempo, mas o problema volta. Quando você muda o eu, quando você deixa de se ver como alguém desorganizado e passa a se ver como alguém responsável, os hábitos mudam naturalmente. Você começa a cuidar do que gasta, a dizer não ao que não precisa, a aprender sobre investimentos, não porque alguém mandou, mas porque agora faz parte de quem você é, e não estou dizendo que é fácil. Eu mesmo luto contra velhos padrões até hoje. Leio todo dia, medito, me cerco de gente que me desafia, porque sei que se eu parar, meu eu antigo vai tentar voltar. E esse é o ponto. Você nunca chega no topo e para. Crescimento é contínuo, um processo, e principalmente interno. Se quer resultados duradouros, pare de procurar atalhos, pare de esperar pelo dia ideal. Comece agora, com o que você tem, mas comece do lugar certo, de dentro para fora. Mude a forma como você se vê, porque, no fim, você nunca ganha mais dinheiro do que você acredita merecer e nunca sustenta uma vida que não esteja alinhada com a identidade que você carrega. Esse é o verdadeiro segredo das grandes fortunas que duram. Elas são construídas sobre fundações internas sólidas, e você pode começar a construir a sua agora mesmo. O ponto mais importante de tudo isso é simples, mas profundo. O dinheiro não muda ninguém. Ele só revela quem você já é. Por isso, se quer resultados diferentes, comece mudando sua identidade, suas crenças e seu ambiente. Só assim você estará verdadeiramente preparado para conquistar, manter e multiplicar a riqueza. Agora, se você está comprometido com a sua transformação, o próximo passo está aqui na tela. É nele que você vai subir mais um degrau nessa jornada rumo à liberdade financeira e se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos em frente.